Desse lado, a sigla CTC. Desse lado, a sigla DTC. O que significa essas duas siglas e como são usadas, né? Qual a necessidade das duas para os trabalhadores, tanto em empresas privadas e empresas públicas. Você vai entender um pouco mais sobre essa situação a partir de agora. Começando aqui pelo DTC, que significa Declaração de Tempo de Contribuição fornecida pelo órgão de origem do servidor. E a sigla CTC, né? Significa Certidão de Tempo de Contribuição ou apenas a sigla CTC, certo? Mas vamos entender qual a diferença entre os dois, né? Como é usado no INSS essas duas siglas que são importantes para empresas privadas e empresas ou órgãos públicos, certo? Em direitos previdenciários. Bom, vamos começar aqui. No Brasil, a contratação da maioria dos trabalhadores é feita por meio de assinatura de carteira de trabalho, conhecida também como CLT. Essa modalidade, comumente chamada de contratação seletista, está diretamente vinculada à proteção do RGPS, que é Regime Geral da Previdência Social, que, por sua vez, é gerido pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. O mesmo tratamento é dispensado aos autônomos, entre outras categorias. Por quê? Porque os autônomos também eles contribuem de forma individual e têm os mesmos direitos, aí como a pessoa que trabalha numa empresa, porque ele paga, ele contribui com o INSS, certo? A administração pública da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, por outro lado, possui regime próprios de previdência social, conhecido como RPPS, instituído por cada um deles em razão da autonomia que lhes confere a Constituição neste aspecto. Portanto, servidores públicos estatutários são vinculados não à proteção do RGPS, mas do RPPS, instituído pelo ente federativo a qual são ligados. No entanto, não são raros os casos de servidores públicos que migram para a iniciativa privada e vice-versa. Pessoas que trabalham na iniciativa privada e depois assumem um cargo público. Ainda aqueles que desempenham cargo público e dedicam-se a um trabalho na iniciativa privada, concomitantemente, em todas as situações descritas, há um acúmulo de tempo de contribuição tanto no RGPS quanto no RPPS. Quando uma pessoa possui tempo em RGPS e RPPS, ou mais de um RPPS, é possível realizar transferência do tempo de contribuição, total ou parcialmente, de um regime para o outro, instituindo que se denominam contagem recíproca de tempo de contribuição. Nesse fenômeno, há uma compensação financeira entre os regimes, certo? No caso do CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, ou apenas CTC, é um documento formal que assegura a contagem recíproca. Trata-se de um relatório que comprova
o exato período que um trabalhador ou um servidor público exerceu junto àquele regime de previdência, para que esse tempo seja averbado em outro regime. A CTC somente é dispensável se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Portanto, ao averbar um CTC em um regime de previdência social, é o mesmo que entregar-lhe o seu tempo de contribuição obtida fora desse regime para nele obter seus direitos previdenciários. Outras situações típicas dos segurados que, embora sejam servidores públicos, por um determinado período foram vinculados ao RGPS. Isso acontece, sobretudo, em razão de ainda não ter sido instituído o RPPS, do ente ou do RPPS por uma razão de ter sido extinto. Situação em que o RGPS é o regime subsidiário. Nesse caso, o CTC contemplará apenas o período em que a contribuição foram vertidas para o RPPS. Para o período de afiliação do RGPS, o documento apropriado é a DTC, que é Declaração de Tempo de Contribuição fornecida pelo órgão de origem do servidor. Então, o CTC é para o órgão do RGPS, Regime Previdenciário, e o DTC é fornecido através da origem do órgão público, né? Que é uma declaração de tempo de contribuição fornecida pelo órgão de origem do servidor, onde esse servidor trabalha, certo? O CTC é um documento responsável pelo período em que um servidor contribuiu para o RPPS. Já o DTC é um documento que abrange o período em que um servidor contribuiu para o RGPS, certo? Então, um contribuiu para o RPPS e o outro contribuiu para o RGPS, certo? Bom, então tá aí, né, algumas informações, alguns conhecimentos sobre as duas siglas que vocês acabaram de entender um pouco mais neste conteúdo. Mais conteúdos referentes a esse assunto deverão sair nesses próximos dias. Um grande abraço e até lá!